Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa 24ª Semana Jurídica da Autarquia Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Nós iniciamos a Semana Jurídica hoje pela manhã com o júri simulado. Em todas as edições onde o júri ocorreu, o júri se deu no período noturno e, nesse ano, nós invertemos, permitindo que também os alunos do período diurno pudessem ter essa experiência. Então, fizemos o júri simulado pela manhã. Em contrapartida, a competição de arbitragem, que normalmente ocorre pelas manhãs, se dará no período noturno, onde teremos a reinauguração da biblioteca e também uma homenagem à professora Elizabeth de Genari. Então, sintam-se todos convidados. Antes de iniciar a palestra de hoje, eu quero apresentar para vocês, se puder me ajudar passando os slides, por gentileza, uma apresentação para que nós possamos situar a faculdade no ENAD 2022. Vocês sabem que os cursos superiores, eles passam por um exame nacional, onde são atribuídas notas de 1 a 5. E essas notas, obviamente, servem de parâmetro, tanto para os alunos e alunas que desejam, no vestibular, ingressar no ensino superior, como também referendam a instituição e também trazem empregabilidade para os alunos, para a comunidade acadêmica que tenham conquistado boas notas. A faculdade, em 2018, tinha ENAD 3, e agora, em 2024, nós atingimos o ENAD 4, ou seja, estamos a um passo da excelência, que é o ENAD 5. O que nós precisamos para atingir a nota máxima de excelência no ENAD? Em termos de graduação, a faculdade ela cumpre praticamente todos os requisitos da nota 5. Né? Seríamos 5 se a análise fosse estritamente olhando a graduação. Isso também se dá no que se refere à extensão, porque como autarquia municipal, a nossa vocação é de atendimento ao público, é do envolvimento da nossa comunidade com os dramas sociais. E isso se dá no direito da palma da mão, na assistência jurídica, no escritório escola e em todas as atividades que vocês, alunos e alunas, realizam junto com a nossa comunidade. Então, nós prestamos um serviço relevante junto à nossa municipalidade de prestação de serviço jurídico, de assistência jurídica. E isso deve ser ampliado. O braço que falta para a nossa instituição é o braço da pesquisa. E a faculdade não tem se limitado, não tem, digamos, medido esforços para que nós possamos atingir essa excelência. Um primeiro passo foram os convênios internacionais. Hoje são quase 2 dezenas de convênios, onde os nossos alunos podem ir e alunos estrangeiros vir à nossa instituição num intercâmbio que é profícuo para todos. Esse é um item importantíssimo, a internacionalização. O tempo todo, os nossos alunos estão em universidades europeias e alguns alunos das universidades europeias, mais especialmente, têm vindo para cá estudar conosco. Tivemos 2 edições
de programas de pós-doutoramento em parceria com a Universidade de Bolonha, da Faculdade de Direito, uma das mais antigas do mundo, tornando o nosso corpo docente, acho que com mais de 50% do corpo docente hoje já é formado por pós-doutores, um número expressivo de doutores e quase a totalidade dos nossos docentes mestres. Então, esse também foi um movimento importante. E nós temos uma perspectiva muito factível de termos a aprovação de um curso de mestrado que trará, então, esse tripé importante que é ensino, extensão e pesquisa. E eu não tenho dúvida que isso em breve ocorrerá para que nós possamos, então, atingir a nota máxima. A nossa nota 4 hoje, ela nos dá já destaque. Percebam que a média Brasil de faculdades de Direito, nós temos uma média de... A média Brasil, 45 pontos. A média faculdade, 52. Estado de São Paulo, a média 43. Aí você me diz, nossa, mas gozado que a média São Paulo é menor do que a média Brasil, mas entendam que a quantidade de cursos em São Paulo é a maior. Para terem ideia, nós temos mais de 1.500 instituições de ensino jurídico no Brasil, o que é uma aberração, o que é uma excrescência. A região do ABCDRM, nós somos a única instituição com ENAD 4, também não há nenhuma instituição ENAD 4 na Baixada Santista. PUC, Mackenzie, são instituições hoje ENAD 4, ou seja, nós estamos equiparados às mais destacadas faculdades de Direito do Brasil. Em relação à faculdade pública, nós estamos um pouquinho abaixo, 53,9, e nós temos 52, porque a própria estrutura da universidade, alavancada na pesquisa, permite que eles tenham um maior ranqueamento. Em faculdades isoladas, que é o nosso caso, única e exclusivamente faculdade de Direito, que nós somos, digamos, especialistas na temática, nós temos uma diferença de 52 para 9. Aqui é uma outra forma de mostrar, aqui o desempenho que houve de evolução. Nota de formação geral, evoluiu 26,8%, formação específica, evoluímos 20%, ENAD contínuo 21%, e a nota padronizada 12%. Isso permitiu nós alcançarmos esse ENAD 4. Rodrigo, por que mostrar isso? Para mostrar que o nosso compromisso com a educação, ele é permanente. Nós passamos pelo período da pandemia e saímos fortalecidos, porque ao invés de aglutinar todos os alunos no mesmo espaço virtual, e depois da pandemia se valer disso para ter 2 aulas por semana no ambiente à distância, nós reforçamos o nosso compromisso com a educação. Quando eu digo nós, são todos os professores e professoras, são todos os funcionários que aqui trabalham de forma muito empenhada para que nós possamos ter um ambiente limpo, para que tenhamos som, para que tenhamos tecnologia, todos os nossos funcionários e, sobretudo, alunos e alunas que se veem interessados e comprometidos com esse resultado. Aqui é uma outra forma de mostrar, aqui é onde nós tivemos um incremento na organização didático-pedagógica, é um novo projeto pedagógico, disciplinas optativas, passamos a uma melhoria de 33% na avaliação, e no que se refere à estrutura e instalações físicas, também quase 30%.
Faculdade que sofreu intervenções, vocês passaram algum período de dissabor por conta do barulho, da sujeira, mas que hoje mostra já uma faculdade renovada, moderna, com toda a estrutura tecnológica. Desde o ingresso, através das catracas com reconhecimento facial, até o ambiente com Wi-Fi de alta velocidade, salas de aulas equipadas com vídeo, com som, essa estrutura é para vocês. Não é porque nós somos uma autarquia e uma instituição pública que nós não temos que ter toda a tecnologia embarcada, muito pelo contrário. O Brasil sempre viveu nos cursos superiores da excelência da escola pública. E é isso que nós queremos aqui para vocês e para a nossa instituição, que completa 60 anos em outubro e que nós buscamos seja cada vez mais longeva. Então, parabéns a toda a nossa comunidade acadêmica, alunos, professores, professoras, todos os nossos funcionários. Quem sai fortalecida é a instituição, são os alunos e alunas que ostentam esse diploma que lhes garante empregabilidade. O mercado de trabalho recebe a Direito São Bernardo com todo o carinho e com toda a atenção de quem presta um serviço de excelência. Vamos dar sequência aqui na nossa semana jurídica. Vou convidar a professora Ana Paula, coordenadora de graduação, para comigo compor essa mesa. Convidar a professora Priscila Simonato, coordenadora de pós-graduação. Eu acho que é melhor sentar. Convidar o professor Marcelo Mauad, nosso diretor. Marcelo Mauad, que me antecedeu na direção da instituição, também em 2 mandatos, pelo período de 8 anos, com extremo cuidado e zelo pelas coisas da nossa instituição. Professor Arthur Rolo. E então passo a palavra para o professor Marcelo Mauad, trazer à mesa o nosso convidado dessa noite para a nossa palestra. Ele vai buscar. Constituição é só para fazer pressão. Alô, alô. Boa noite a todas e todos. Oh, perdão, Mauad. É emoção de estar aqui novamente. Tudo bem? Podemos? A emoção é grande mesmo. Nós estamos diante de uma das maiores autoridades em direito público no país. É um privilégio para a nossa instituição poder contar com o desembargador Marcos Moreira numa noite como essa, abertura da nossa semana jurídica no período noturno, um amigo da nossa casa, um amigo de todos nós, acima de tudo, foi professor da nossa casa e que tem um currículo fantástico. Eu passaria horas aqui podendo falar de toda a trajetória acadêmica, profissional, enfim, realmente é muito vasto. Vou fazer um resumo apertadíssimo do currículo do professor Marcos Moreira de Carvalho. Na esfera acadêmica, o professor é graduado na FAD. Cadê o nosso querido professor Gilberto Maístro? Lá está. É o Mr. FAD, né? O Gilberto, que também é professor lá da casa, da Faculdade de Direito de Sorocaba. O professor Marcos Moreira tem um mestrado pela PUC de São Paulo, tem curso, estudou na London School. Aí a sua vasta experiência na área do direito público, direito administrativo, ele passou pela Câmara de Vereadores de São Caetano do Sul,
onde foi diretor de assuntos jurídicos. Tem também uma passagem importante como um dos professores do MBA da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. Aqui na Prefeitura de São Bernardo do Campo, ele, durante 8 anos, foi secretário de Assuntos Jurídicos, um dos cargos mais importantes da municipalidade. Foi, como eu disse, professor da nossa casa aqui no período de 1998 a 2000, professor da Universidade Brás Cubas e, recentemente, foi empossado no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região. De modo que é, sem sombra de dúvida, uma autoridade neste tema que será por ele abordado e tantos outros, sobretudo no direito empresarial e principalmente no direito público. É isso, nosso querido professor Marcos Moreira de Carvalho. Seja bem-vindo sempre. Bom, cheguei agora. Boa noite, tudo bem? Desejo a todas e todos uma boa semana jurídica. É desnecessário reiterar a importância que esses encontros têm na nossa vida, e eu digo porque a época que cursei a faculdade, me formei em 1991, portanto já faz algum tempinho. Olho para a cara de alguns aqui, penso que talvez nem tinham nascido à época, mas não eram tão grandes as oportunidades de termos esse contato, seja com advogados, com magistrados ou com outros palestrantes fora da grade curricular. Até porque minha faculdade foi a última de 4 anos na época, e nós tínhamos aula aos sábados. Então, não havia até muito tempo hábil para se fazer, cumprir a grade curricular, e mais estágio, e mais audiências, etc., que nos impunham. Mas, de qualquer forma, é sempre um grande prazer voltar aqui. Agradeço ao professor Rodrigo, que, com certeza, estou mais aqui em razão da nossa amizade do que em razão do que o Mauad disse no tocante ao meu currículo, que, de fato, eu tive a sorte de poder exercer alguns cargos públicos. Também penso que me virei razoavelmente nesses 33 anos da advocacia, porque vou dizer uma coisa para vocês, hoje, até pelo contexto que pretendo rapidamente a gente fazer uma discussão, gostaria de propor alguns temas reflexivos, muito mais do que simplesmente ministrar uma aula de direito administrativo. Penso que esses momentos aqui nos permitem que a gente fuja um pouco da casinha, ou fujamos um pouco da grade curricular, para que possamos exercitar exercitar, de fato, o nosso raciocínio de onde estamos, no momento jurídico e político que vivemos, e para onde vamos, ou qual a direção que esta circunstância toda que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, para onde vai nos levar? E que caminho nós trilharemos dentro das ciências jurídicas na qualidade de operadores do direito? Nesse sentido, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar toda a mesa, meu amigo Arthur Rolo, grande amigo, professora Priscila também, um amigo, Mauad, já falei, é um grande amigo, e a professora Ana Paula, coordenadora. Vejo aqui também outros colegas, o professor Maestro, o professor Roberto, a Priscília, a Carmela, Bahia, que foi meu contemporâneo aqui na época, na faculdade. Bahia. Não, Bahia é um pouquinho mais novo que eu. Ele rodou um pouquinho de pneu murcho. Mas nós fomos da mesma idade, fomos contemporâneos aqui. Trabalhamos na época com o professor Diógenes Gasparini, saudoso Diógenes, também com o doutor Botalo, te lembra? Nós dividíamos as aulas de Direito Administrativo e Constitucional, foi um grande prazer nessa época. Mas, como disse, tem me causado muita inquietude, em especial por esse novo momento que me foi propiciado pela vida.
Eu agora, como o Rodrigo falou, eu vou assumir um cargo no Tribunal Regional Federal pelo 5º Constitucional. Todos vocês sabem o que é o 5º Constitucional? Sim? O 5º Constitucional nada mais é do que a paridade na formação dos tribunais e que, desde 1934, as constituições brasileiras elas assim asseguram, porque há uma ideia, ou havia uma ideia, de que a justiça, para que seja efetivada de fato a justiça, é bom, ou seria bom, que os tribunais eles trabalhassem dentro das máximas vertentes possíveis daquelas pessoas que, de fato, fazem o exercício diário do direito ou da judicatura, seja através dos magistrados, né, de carreira, e através dos promotores e advogados, que é a tripartite, via de regra, usual dentro dos processos. E isso tudo no afã de se, de fato, buscar a justiça, porque é essa, em última análise, a função do direito, garantir a paz social e, em última análise, ou como a sua função imediata, é assegurar a justiça. Essa é que é, de fato, a essência da profissão que todos aqui escolhemos. Mas algumas questões me fazem propor algumas não só elucubrações, mas acho que vale a pena a gente já ir pensando, porque são questões que vocês vão enfrentar. Todos nós iremos, mas vocês estão num processo de formação e já devem se adequar com elas. Começaria, por exemplo, a falar da tal da inteligência artificial, que é algo que está aí muito em voga, que é algo que vem permeando já há algum tempo os nossos tribunais. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns tribunais que já trabalham oficialmente com a inteligência artificial. Por exemplo, no filtro de recursos, o STJ ele tem lá um determinado mecanismo que ele trabalha em cima da famigerada súmula 7 do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, que impede o segmento do RESP, tendo em vista a impossibilidade constitucional de haver rediscussão de fato no Tribunal Superior. E mais, o STJ e o Supremo não são terceira instância, como alguém fala. Não são. São tribunais específicos, com competências específicas, constitucionais. Portanto, realmente, há que se ter um filtro, porque não seria factível que a ação de desapropriação, por exemplo, chegasse à discussão do Supremo Tribunal Federal, como já teve caso, e outras tantas no Superior Tribunal de Justiça. Não que exista causa mais ou menos importante, não estou aqui fazendo juízo de valor em absoluto, mas há que ser preservada a primeira e a segunda instância. Não se pode simplesmente desprezar e dizer, olha, se não der na primeira e na segunda, nós vamos na terceira. Não, não é isso que o ordenamento jurídico reza. Não é assim que a Constituição também o faz. E é por isso que, dentro desse arcabouço, desse universo imenso de judicialização que nós vivemos, e aí é um segundo ponto que logo vou falar um pouquinho sobre eles também, para que nós pensemos e para que vocês ajudem a achar as soluções que nós não encontramos. Eu, pelo menos, não encontrei. Talvez agora, no exercício da judicatura, eu tenha a possibilidade de também me confrontar mais um pouco com esses dilemas e talvez, óbvio, trabalhar no sentido da sua conformação, ou de como, de fato, dar uma boa organizada nesse bolo todo. Mas voltemos à proposta, que é a questão da inteligência artificial. O que algumas pessoas dizem, e não são poucas, é que daqui a pouco a advocacia seria dispensável a figura do advogado, talvez a figura do magistrado,
ou talvez a existência da pessoa natural pensando e decidindo e trabalhando e operando. E que o exercício seria da atividade jurisdicional seria algo extremamente automatizado, robotizado, através de algoritmos, e, a partir daí, imaginar-se-ia que teríamos uma justiça mais eficiente. Olha que loucura. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Aonde que isso pode desencadear? Bom, a automação deu certo, por exemplo, nas fábricas, etc. Hoje, robô não substitui, mas é operado por seres humanos, e etc., a inteligência artificial. Será que no exercício da atividade humana, ou no exercício efetivo do direito, onde você trabalha com valores inerentes à pessoa, à vida, patrimônio, liberdade, será que seria concebível de que você conseguisse traduzir todas essas nuances inerentes à personalidade de cada um de nós, de cada um? Lembre-se, cada pessoa, ela merece o olhar de acordo com a sua especificidade. Ou seja, há quem diga o direito é igual para todos. Não. Todos são iguais perante o direito, nos limites de suas igualdades e desigualdades. Assim sintetiza o princípio da isonomia. Mas, sem fugir ao assunto, será que hoje há condição, de fato, de se afirmar que você vai ter um computador fantástico e resolvendo todas essas questões? E será que isso também levaria de fato, a efetividade da justiça? Nós estamos à beira, nós estamos às portas disso, meus amigos. Aliás, hoje já existem empresas que vendem sistemas de inteligência artificial, que você diz lá o nome da pessoa, o que ela faz, o que ela quer, qual é o problema, e ele te diz, está aqui. Propõe essa ação desse jeito, nesse tribunal, peça isso, tum. Eu já enfrentei problemas desse tipo a partir do aparecimento do Google. Quando eu me formei, não tinha Google. Aliás, não tinha computador, eu tinha uma máquina e meu presente de formatura foi uma máquina elétrica de esfera que apagava sozinha, sem errorex, que à época era um troço avançadíssimo, né? Não é da minha. Mas você pode perguntar para o teu irmão, que ele lembra. Então, vejam, hoje a gente acha que vai no... Claro, todo mundo usa o Google, eu também uso, mas você tem lá modelo de peça, modelo disso, modelo daquilo, faça assim, faça assado, faça daquele outro. Meus amigos, a gente vai se conformar de você simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V numa peça. É isso que o cliente espera de ti. É para isso que você está se formando, é para isso que você quer o diploma. Será que isso, de fato, vai conduzir ao espectro de judicialização, ou melhor, de solução de conflitos em que a gente espera? Nós temos que ter muito cuidado com certas coisas. Porque eu também ouço as pessoas, os experts, né, nas techs da vida, né, fintech, não sei o que tech, tudo é tech. E diz assim, não, isso é irreversível, e de fato é irreversível. Do meu Chevette 76, vai mais uma, hein? Já entreguei a idade. Para hoje, os carros, né, você pega, sei lá, qualquer carro, é um troço louco.
Você entra no carro, ele diz assim, acenda o farol. Você está falando ao celular, desligue. Né? Você está correndo e tal. E você fala, putz, realmente é um mecanismo que ajuda. Mas isso no exercício do nosso mistério, que é, de fato, cuidar de pessoas. Esta proposta, ou este encaminhamento, ou esse rumo a que já estamos nele, será que, de fato, ele vai nos conduzir? Sem esquecer repito, qual é a finalidade da justiça. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que merece um pouco de cuidado, é verdade, e de reflexão. Reflexão por parte de todos nós, por parte de vocês, estudantes, por parte dos professores, juízes e etc., dentro dessa lógica de achar que tudo tem que ter facilidade, o processo virtual ele é mais rápido, de fato, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. O processo físico possibilitava, talvez, de você estudar mais o processo? Resposta, sim. Não dava para você fazer copiar, nem um Ctrl+L localizar. Você tinha que olhar o processo página por página, uma a uma. Não tinha catalogado, né? Não tem catalogado. Então, para você procurar... Sabe o que eu aprendi também? Mais uma, hein? Mas vocês não precisam fazer isso. Eu usava, na minha época, um papel que eu comprei, era amarelo ou cor-de-rosa. Não, a folha. A minha folha. Por quê? Porque eu olhava no processo e já via que peça onde eu achava. E o juiz abria a peça aonde? Pegava 10 volumes assim de processo e tinha um troço cor-de-rosa, desse tamanho no meio. Então, foi uma estratégia. Exatamente, era uma estratégia que eu aprendi com o pai do Pedro Estevão, Serrano, e que falava assim, que usava esse tipo de coisa, porque a gente tinha que olhar. Hoje não. Mas será que a justiça de antigamente ela era mais efetiva que a de hoje? Não, não é isso. Não é isso. É que o momento e as relações eram diferentes, e aí eu entro nessa nova perspectiva também que a gente precisa refletir um pouco sobre essa relação Estado, política, economia e direito. São questões, a priori, indissociáveis, porque, na verdade, o legislativo ele é que faz as leis, né? E o constituinte derivado ele também está querendo mexer aí hoje até mais do que deveria na Constituição. E, obviamente, ele sofre esses inputs para que venham elaborar as normas. E isso tudo, você tem um emaranhado, não só de interesses, mas você tem hoje um emaranhado da política que é muito forte, essas vertentes. Aliás, são muito fortes, desculpem, essas vertentes que acabam por influenciar o legislador. Por isso, essa mutabilidade que a gente tem da forma de ver o direito. E o direito vai correndo atrás. Né? O direito ele é uma ciência descritiva, ele não muda, não tem diretamente o condão de alterar os fatos. Não é? São juízos de valor transformados em normas e dotados de coercibilidade. Essa é que é a essência da norma jurídica. Mas essa interseção existente entre economia, Estado, política e depois o direito é outra questão que tem que ser muito pensada por nós todos, por toda a sociedade, pelos operadores do direito. Notem uma questão que está acontecendo hoje. Você tem e aqui, repito, não há nenhum juízo de valor, não há nenhum juízo político especificamente, mas você tem hoje um candidato a prefeito em São Paulo,
ele é um sujeito que ele é ligado tem um pleno domínio de internet, de influencer, techs, high-techs, F-techs e sei lá mais que techs. É um sujeito que hoje, ele fala qualquer coisa. Aquilo monetariza de uma forma e ele amplia de uma forma exponencial. E o que é pior, ele prega, em última análise, o seguinte: nós não precisamos da classe política, nós não precisamos de democracia, vocês precisam de mim. Olha que loucura! E isso ele tem uma legião de seguidores, ele tem e não são só jovens, não dizer, o jovem não é o jovem, não. Está cheio de velho também fazendo isso. E que também, de uma forma até aleatória, acha que é caricato. Repassa no grupo, que legal, kkk. Cada kkkk é não sei quanto de grana que está pondo na conta desse cidadão. Então ele vai querer ser candidato a qualquer coisa sempre. Amanhã ou depois ele vai ser candidato a presidente da República. E aí, como disse esqueci o nome dele, que ele era o coordenador político do Trump, numa entrevista, Stephen Bannon. Ele diz o seguinte: olha, vocês vão ter saudade do Trump a continuar desse jeito. Ou seja, a influência, mais uma vez, que as redes, não só as redes, mas as pessoas estão usando nesse ambiente que ainda não há regulamentação suficiente para manipular o sistema e assim manipular o direito. Eles propõem aniquilar o Estado de Direito, criando ressuscitando algumas questões como família, pátria, religião, não é? Como se só existisse isso dentro do... Aliás, isso tudo dentro de um conceito que ele imagina para a família, para a pátria, para a religião, e etc, etc, etc. E isso causa um frisson tão grande dentro dessa cadeia da internet, e que hoje esse cidadão ele é sozinho capaz de manipular um sistema e o ordenamento jurídico. Através de quê? Através de criação de leis. Ou através do direito, tendo sempre que buscar formas de coibir uma atuação nefasta como essa. Então, repito, aqui não vai nenhuma apologia a candidato nenhum, a partido nenhum, a ninguém, mas é uma reflexão que nós temos que fazer com relação ao quê? Redes sociais, repito, que perpassa pela inteligência artificial, que passou, e vocês lembram muito bem, a questão das fake news. Hoje, o grande desafio do TSE é combater as notícias falsas. Está aqui o Rolo, que é especialista no direito eleitoral. Eu acho é o grande dilema. E mais, como é que, mesmo com as regras, né, que já foram, de uma certa forma, elas estão sendo mais rígidas, mas está difícil de correr atrás. E o que é pior, o sujeito falar, paga a multa que é mais barato. Não é? Nós vamos estar sempre correndo atrás. Ou seja, é o direito tentando se readaptar, se reinventar a cada momento, a partir da utilização indevida dos meios eletrônicos e digitais. E aqui não sou neófito, não estou dizendo que tem que acabar com tudo, que tem que acabar com a internet. Não. Mas eu venho insistindo que nós temos o dever de propor uma discussão séria sobre esses assuntos. Porque senão amanhã ou depois, meus amigos, de nada vai valer a nossa profissão. Aí você vai dizer, mas já tem hoje robôs que operam. Tá bom, pode ter. Pode ter.
tem um cirurgião que fica ali manipulando e etc, etc, e o robô tá tudo bem, né? É uma questão mais precisa, tá tudo certo. Da mesma forma que nós temos instrumentos dentro do escritório, do computador e etc, para auxiliar o efetivo exercício da produção, mas não substituir o teu intelecto. E mais, o direito, ele é muito feeling, é muita emoção. Porque nós temos que ter a sensibilidade de entender, de fato, qual é o problema que a pessoa chega ali propor, seja a empresa, seja a pessoa física, seja uma criança, qualquer coisa, ou qualquer pessoa. E isso nunca a máquina vai ser capaz de captar. Então, é uma reflexão que eu venho propondo para que nós todos, e eu repito, a responsabilidade de vocês é tão grande ou maior do que a minha, porque vocês estão crescendo, vocês estão se moldando, vocês estão estudando, já vivenciando isso. E talvez não tenham se atentado para quais os riscos que isso possa ter. Desculpe. Então, é uma reflexão dentro da proposta que eu trouxe de fazer algumas reflexões sobre o ordenamento jurídico. Essa seria, talvez, uma que me causa maior inquietude. Uma outra questão que me parece que seja muito relevante e que nós também evoluímos bastante, mas também penso que ainda há muito a se fazer, que são as medidas alternativas de resolução de contendas, para tentar diminuir essa enxurrada de ação que nós temos. A enxurrada de ação, esse mundo de ação, essa judicialização exacerbada, ela não é boa para o judiciário e não é boa para o advogado. Não é boa para ninguém. Não é boa para ninguém. Então, claro, os mecanismos hoje de solução de conflitos desjudicializados, eles cresceram bastante. O Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço. Nós temos vários mecanismos hoje de arbitragem e etc., que têm sido muito eficazes, mas eu penso que nós temos que pensar em outras alternativas além dessas, para que a gente tenha, de fato, uma condição de trabalhar com números razoáveis de processos e que a judicialização não seja algo banalizado, como em determinado momento parece o ser. Parece que eu vou te processar virou doce na boca das pessoas. Quer dizer, tudo hoje alguém vai processar alguém por algum motivo. Então, esta questão do grande volume, dessa grande massa processual, também me parece seja algo que mereça reflexão no tocante ao direito contemporâneo. E, por fim, e não menos importante, no tocante especificamente ao direito administrativo, eu volto a insistir naquela questão do papel do Estado. E aí o direito administrativo ele fica não à mercê, mas ele fica a reboque com o papel ou o formato estatal. E aí ele vai ter maior ou menor importância ou relevância dentro das suas regras do próprio direito administrativo, haja vista o modelo de Estado pretendido. Por exemplo, se vocês pegarem o livro do Eli Lopes Meireles, à época, ele foi um escritor que ele teve seu auge, seu apogeu, na época da ditadura. Então, ele não que ele não se importasse
com o fim do direito administrativo, mas ele se empenhava mais em descrever a atuação estatal aos moldes previstos na ditadura do que o juízo crítico, por exemplo, do que a preocupação em formular uma teoria que servisse de sustentação de contraposição àquele estado das coisas, que era um estado de exceção. Temos, por exemplo, como um outro exemplo que se usa no mundo inteiro sobre isso, é o Carl Schmitt, que é um jurista alemão, que, baseado no juspositivismo, ele defendeu com unhas e dentes a juridicidade do regime do Reich, imposto por Hitler, inclusive os campos de concentração, dizendo, ora, o Estado assim o quis, portanto, a sociedade deve obedecer ao Estado. E se a lei não for boa, mude-se as leis. Ah, mas quem faz a lei não quer mudar. Paciência. O ordenamento jurídico foi posto e ele está alicerçado em cima desses princípios conturbados, princípios fascistas. Então, isso era uma questão que causa também muita preocupação, porque constantemente nós estamos, vozes aqui e ali, às vezes maior ou menor, começam a ecoar de novo nesse sentido, de defender, olha, nós temos que defender o ordenamento jurídico, perdão, seja ele qual for, seja ele qual caminho ele leve. Avançando um pouquinho mais no direito administrativo, vocês vão encontrar, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi um professor, um jurista, um acadêmico aí mais cientista, e ele já pegou mais, já foi desenvolveu a sua obra já no Estado neoliberal. E ele também defendia, falava, olha, o direito administrativo, aí sim, em contraposição ao status das coisas, o direito administrativo, ele é baseado em dois princípios, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade desses interesses. E qualquer lei que seja contrária a esse princípio, ela é inconstitucional. Note-se, por exemplo, que o professor Eli Lopes Meireles não admitia a convalidação dos atos administrativos e tampouco a existência de atos anuláveis. Ele defendia o seguinte, todo ato que contraria o ordenamento jurídico é nulo. E aí eu gostaria de chamar, só assim, a grosso modo, para que um dia vocês leiam Otto Barhoff, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, e aí vocês vão entender esse conflito aparente de normas, dada a sua finalidade, quando a norma ela desvirtua o conceito básico da Constituição. E, da mesma forma, uma norma infralegal, que também perpassa por isso. E o professor Celso Antônio ele também criou um senso crítico das coisas como estavam. Dizia, não, o Estado neoliberal, tá ok, ele avançou um pouquinho do estado de exceção. Só que essa política de vender os bens estatais, isso é nefasto, porque isso contraria o interesse público. O que é interesse público? Aí vem aqui, mais uma vez, doutrina italiana, interesse público primário. O que é o interesse público primário? É o interesse de toda a sociedade. É a síntese do interesse da sociedade. E o interesse público secundário é bom. O interesse público secundário é o interesse do ente estatal como pessoa jurídica que é. Por exemplo, uma prefeitura pode querer ou achar que não deve fazer a execução dos devedores de IPTU. Bom, pode achar. Mas será que isso é o que toda a coletividade deseja? Isso satisfaz ao interesse de toda a coletividade, ou seja, abrir mão de arrecadação
para não exercitar políticas públicas por uma questão de ação política, talvez por um interesse da pessoa jurídica, de não fazê-lo, dizendo, não tem estrutura para fazer, custa caro, então não vou fazer. Ou ao contrário, a prefeitura não pagar as suas dívidas e arrolá-las em precatórios. Não vou pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Daqui 20 anos alguém paga. Será que é isso que a coletividade, a sociedade, é isso que nós queremos, é isso que nós esperamos da atividade do Estado? É claro que não. Então, nós temos já esse novo momento do direito administrativo, que é o momento administrativo, onde o Estado migra do estado de exceção para um estado de welfare state, uma mescla, né, do Estado neoliberal. E avançando mais um pouquinho, você tem hoje, por exemplo, Carlos Ari Sundfeld, o próprio professor Barroso, que hoje preside o STF, que são já críticos. São críticos da crítica ao modelo estatal. Ou seja, eles defendem com unhas e dentes aquele modelo adotado pelo Estado baseado nos preceitos econômicos. Eles entendem que os preceitos econômicos devem guiar o Estado, porque só assim o Estado vai conseguir satisfazer o interesse público. Será que isso é isso mesmo? São pensamentos, e aqui, repito, não há juízo de valor. Esse é melhor, é pior, esse é mais ou menos, esse é inteligente, esse não é. Esse sabe, esse não sabe, não. Todos eles são pessoas de igual qualidade. Todos eles são pensadores e todos eles são pessoas críticas ao modelo que aí está. Portanto, meus amigos, eram algumas reflexões que eu gostaria de propor a vocês nesse momento. Reflexões sobre a atual situação do ordenamento jurídico e do direito sob o prisma dessa questão da inteligência artificial, das ferramentas digitais, de quanto isso pode, claro, tem benesses, claro que sim. Hoje admite o contrato, por exemplo, por WhatsApp, contratos eletrônicos, é verdade. Claro, não vamos... Mas é nessa linha que eu disse a vocês, da utilização nefasta dessa ferramenta para influenciar decisões judiciais, em último limite, de influenciar o legislador para mudar a ordem, ou ainda subverter a ordem, criando caos. E o direito vai ter que tratar disso. E não adianta depois dizer, não, o Supremo é o povo, ou o ministro é esse, o ministro é isso, o ministro é aquele outro. Não, porque vai descambar no judiciário. É claro que vai. Não, mas o judiciário brasileiro, em especial o Supremo, está sendo muito ativista. Por quê? Por quê? Era para ser assim? Resposta, não, não era. Será que, de fato, o check and balances, o sistema de freios e contrapesos dentro do nosso país, ele de fato tem uma atuação que possibilite ao judiciário simplesmente dizer, não, o Congresso fez, está feito, fica como está para ver como é que fica? Imaginem, vossas senhorias, como seria no tratamento da pandemia. E aí, repito, não vai nenhum juízo de valor político. Eu estou contando fatos para propor reflexões acerca do direito contemporâneo. As críticas ao judiciário, elas são pertinentes? Resposta, muitas são, claro que são. Claro que são. Aliás, qual atividade humana não é passível de crítica? Até o técnico do Corinthians é criticado. O Yuri Alberto é criticado, olha que absurdo. Não é? O Yuri Alberto, ontem jogou bem pra caramba. Então, vejam, não existe. Não existe. Mas eu insisto, por pior que seja, na minha modesta opinião, nada supera a capacidade humana. Nada. Nada.
E qualquer afirmação diferente disso ou que possa mitigar esse, vamos chamar assim, esse pressuposto a qual eu me imponho, ao meu modo de ver, é falso. Então, queridos amigos e amigas, por hora era o que eu tinha a falar para vocês. Eu, repito, não vim aqui para ministrar a aula de direito, talvez não seria esse o formato, talvez pudesse ser até mais chato do que essa, mas vendo aqui no rosto de todo mundo, eu me vejo muito responsável pelo estado das coisas e toda vez que eu tenho oportunidade de propor às pessoas, em especial os mais jovens, reflexões desse nível, eu gosto de fazê-lo. Muito obrigado, sucesso, uma excelente semana a todos. Obrigado mesmo. Eu abro a palavra para os professores, professoras e aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, já começando aqui com o professor Arthur Rolo. Pergunta fácil. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar aqui o professor Marcos pela brilhante palestra e aproveitar a sua presença aqui. Eu fiquei refletindo. Eu não sei, porque você está naquela fase agora de mudança do advogado para juiz. Eu não sei se você vai poder falar sobre isso, mas queria saber a sua opinião jurídica, técnica, não de julgador, sobre questão de privatização de praias, que é um dos temas que está em discussão agora, se tem praia privada. Eu sempre falo que eu sou defensor de direitos difusos, né? Eu sempre falo que a praia não é nem pública nem é privada, ela é um bem difuso. E eu estabeleço aí a diferença entre os bens públicos, privados e difusos. Mas agora, para um tema mais fácil, a questão da TV Justiça, se essa exposição excessiva ou não excessiva, não sei também, dos julgamentos do Supremo, porque hoje em dia, assim, o ministro Supremo virou o técnico do Corinthians, né? Então, as pessoas se julgam no direito de comentar decisões do Supremo como comentam jogos de futebol, porque a forma de chegar na casa delas, o julgamento, é a mesma do... Hoje em dia tem gente que assiste TV Justiça, tem gente que assiste jogo do Corinthians. Cada um tem o seu gosto, a sua preferência. Mas, então, será que essa exposição dos julgamentos também não está levando a uma proximidade maior e, consequentemente, a críticas mais ácidas e também ao conhecimento? Porque, antigamente, os julgamentos aconteciam... Às vezes vinham algumas decisões questionáveis, mas isso não chegava ao conhecimento público por conta da menor exposição. E também como que fica, na era de redes sociais, essa questão do clamor público, né? A gente tem sistemas judiciais no mundo aí que, quando aquele julgamento está muito em evidência, ele é postergado justamente para deixar a questão arrefecer para poder ter um julgamento mais justo. Como é que fica essa questão do clamor público nessas redes sociais, que todo mundo fica aí querendo influir no julgamento, querendo ter a decisão conforme pensa? Como é que fica isso em termos de judiciário hoje? São essas 3 provocações que eu faço. Muito obrigado. Puxa, só isso? Bom, vamos lá. Eu sou corintiano, então eu não desisto nunca. O lugar do Santos já está reservado para vocês no ano que vem. Tá bom. Tá? Fica tranquilo. Vai ser um prazer. Jogos de sábado e sexta. Tranquilo, porque aí dá para levar o filho, dá para levar todo mundo, porque é bem tranquilo. Não tem torcida do outro time. Vamos lá.
Bom, aspectos relativos à privatização. Bom, eu acho que nós temos que ter um pouco de calma em relação a isso, porque, primeiro que hoje todo mundo fala em privatização como se fosse qualquer delegação ao particular de qualquer atividade ou bem público. Não é bem assim, né? Você tem, de fato, a concessão, você tem a permissão e a autorização, que são espécies de delegação de uso de atividade ou bem público a terceiros, mediante concessão, sob o regime jurídico de direito público. Você tem mesmo também, hoje, admite-se algumas relações de direito público com direito privado, não é? Relações híbridas, contrato de aluguel, arrendamento e locação e etc. No tocante à praia, eu acho essa história da praia, acho não, eu tenho para mim que essa história de privatizar as praias, isso é uma tristeza, no mínimo. Porque o que a gente faz? A gente não. O que as pessoas fazem? O que o modelo... Vamos falar o português claro. O que o capital faz quando ele quer alguma coisa? Ele deprecia, ele desfaz, ele paga para falar mal. Vocês viram com a Sabesp. A Sabesp, todo dia, 45 minutos, a Globo batia na Sabesp. A água foi... Tá bom, vendeu. Pegou uma merreca pela Sabesp. Vai melhorar? Não, não vai. Não vai. Não sou, e também não sou Cassandra, não, tá? Pelo amor de Deus. Não sou. Mas no mundo inteiro, quem privatizou acabou reestatizando. Aqui, esse modelo maravilhoso. Ah, não vai dar certo, vai. Nós temos na Sabesp, a Sabesp tem hoje, nós trabalhamos com 40% de perda de água. Você sabe o que é isso? É água que vaza da adutora. 40%. Sabe quanto precisa para resolver isso só na capital? Coisa de 6 a 7 bilhões de reais. Você acha que esse bacaninha que comprou lá na bolsa, bateu o martelo e etc, etc, está preocupado se está vazando água em São Paulo? Não está. Não está, porque é o capital dominando, eles querem dinheiro. Deu dinheiro é bom, não deu dinheiro não é bom. E eu faço aí essa analogia com a praia. Então, a praia está suja, a praia não presta, a praia tem cachorro, a praia não sei o quê, a praia... vamos privatizar que vai resolver. Não, não é isso. Agora, existem algumas situações, por exemplo, em que não há problema. Hoje a gente tem, no litoral mesmo, o sujeito constrói um condomínio, sei lá o quê, você quer ir na praia. Claro que já é uma força inibitória. O pobre, vamos falar o português claro, o sujeito que está lá a pé ou desceu lá, ele não vai bater na porta de um condomínio no Guarujá e falar, eu quero entrar na praia. Ele não vai fazer isso. Já é uma segregação. Já é uma segregação. Então, assim, privatizar praias, eu acho que nós temos que ver alguns casos concretos. Qual é o momento, aonde, que pedaço... Porque se você disser, vamos privatizar a Orla de Santos, não, isso é um absurdo. Para que fim, por exemplo? Você pode fazer, por exemplo, talvez, sei lá, uma PPP, o sujeito faz a recuperação inteira da restinga e explora um pedacinho da praia. Tudo bem. Fernando de Noronha, hoje se você vai para Fernando de Noronha, você paga para visitar a ilha. Você tem limite de visitação. Tudo bem, mas você paga para o Estado, ok. O Estado sabe fazer. A grande discussão é isso aí, é o seguinte, a briga de prefeituras e prefeitos e o Estado contra a União. Essa é que está por fora. Porque a União, essa terra de marinha, que é aquela faixa que vai desde o pré-mar médio até... Bom, era até onde a bala de canhão chegava, que era onde a coroa, na época, dava conta de fazer a defesa do território. Essa é que é a definição da terra de marinha. Então, isso é da União. Mas a União... bom, mas aí prefeito não faz concessão, não faz
negócio, não faz política com a praia que fica no município dele. Ah, mas eu tenho que limpar a praia e eu não posso vender. Eu tenho que pôr salva-vida, mas não posso vender. Eu tenho que, tenho aqui meu amigo, eu não posso fazer nada. Mas vem aqui, suja tudo. Para de ônibus aqui, é o inferno. E é da União. Então tem que negociar lá na União, tem que negociar no Congresso, eventualmente por uma concessão. O parque de Jericoacoara foi privatizado, entre aspas. Lá em... como é que é o nome da nossa cachoeira lá? Lá no o Lago de Itaipu, como é que chama? As Cataratas do Iguaçu. Você tem um parque fazendo a gestão lá. Sim. Dentro de Fernando Noronha, você tem uma entidade que cuida do parque. Então você entra, tudo bem, você vai pagar lá 1, 2, 3, 5. Vamos criar isenção para o povo? Vamos. O que não pode é dizer o seguinte, eu vou fechar aqui, só vai entrar o pessoal que vai entrar no Clube Med, que custa 300 pau para você ficar uma semana. Esse é que é o problema, é o pano de fundo daquela trilogia que eu falei. Economia, capital e ordenamento jurídico. Esse é que está por trás disso. Então, assim, a gente também tem que refletir muito a respeito disso. Porque você pensa assim, mas vai ser legal, né? Privatiza a praia, a turma não vai sujar, não vai não sei o quê. Tá bom. Amanhã ou depois vamos começar a colocar em dólar, colocar em euro. Amanhã ou depois não entra brasileiro, ou não entra assim, não entra assado, não entra careca, não entra... Entendeu? Porque o cara faz o que ele quer. Então é um troço que a gente precisa ter muito... no mínimo, muito cuidado. E eu por óbvio, que assim, não é que eu sou contra, eu sou contra, não. Nós temos que analisar caso a caso. Dizer simplesmente, vamos tirar as praias do domínio da União e passar para os municípios, nós estamos lascados se isso acontecer. Vai ser pior que a orla de Recife. 3 horas da tarde não tem mais sol. Na praia de Boa Viagem. Não tem. Por quê? Prédio. Camboriú também já está indo, agora, tanto que eles tiveram que fazer um aterro. Né? Aí faz um aterro. E aí tem aí o Estado, público, né? O Estado faz o aterro. Né? O particular ganha com a edificação e o Estado ele explora, né? Ele explora imobiliariamente, lá, ele faz a exploração imobiliária, constrói hotéis lindos, maravilhosos, caro pra caramba, e o Estado fala, puta, não tem praia não. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um aterro aqui. Para quê? Para que a turma possa desfrutar. Claro, ele acabou com a praia. TV Justiça. Putz, esse negócio da TV Justiça é um imbróglio, que é o seguinte. O grande problema foi não ter preparado os julgadores para ir à TV Justiça. Eu não acho ruim que o judiciário seja discutido. E não acho ruim também, porventura, que as sessões da qual eu vou participar sejam transmitidas, até porque o que eu farei lá, e o que eu faço aqui, o que eu farei aqui, eu faria a mesma coisa. O problema é a hora que o julgador ele se acha o William Bonner. Ou, às vezes, se acha o Sérgio Malandro, né? Naquele programa de jurado. Esse é o problema. Então, eu penso que, antes de tudo, deveria ter um preparo, não é? Para os tribunais, para dizer, olha, meu amigo, você está na televisão, veja bem, cuidado, não é? Cuidado. Ou não precisa criar um órgão de fiscalização, porque todo lugar que cria fiscalização dá ruim. Então, mas alguém para orientar. Não podemos achar que o ministro do Supremo, ele também, ele chegou ao Supremo, ele é uma entidade divina. Não é. Não é. É igualzinho a mim, a você, a vocês todos. Ele está num lugarzinho bacana, é verdade. Mas, não é? Então, eu penso que é a questão da TV Justiça. É legal? É. Debater o direito também, na praça pública, também tem problema? Não, não tem. Não tem. O que não pode é o sujeito pegar a decisão do Supremo e falar, vamos fechar isso aí porque ele está fazendo coisa errada. Aí é que é o problema. E aí, veja, que não é um problema da TV Justiça em si. É um problema do que o cidadão faz com aquela imagem.
fazer truncagem das falas, por exemplo, do julgamento, usar aquela inteligência artificial para pegar a cara de um, pôr voz do outro, aquelas coisas todas, fazer montagem. Esse é que é o problema, não é? Ao meu modo de ver, então, a TV Justiça, ela democratizou a justiça, ela deu ao cidadão a possibilidade de ver, putz, é assim que funciona? É assim que funciona. Ah, mas o judiciário é isso. É isso. É assim que eu serei julgado, se por acaso um dia eu tiver uma demanda, ou nas minhas demandas, é desse jeito, meu amigão. Por isso é importante você ver um advogado, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Está tudo certo. Né? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo problema. Repito, eu penso que o disparate maior na época da TV Justiça, ao meu modo de ver, foi cometido pelos julgadores e alguns advogados. Porque o sujeito também, ele vai na TV Justiça, posta aquele negócio e fica replicando para todo mundo. Olha aqui eu no Supremo. Olha não sei o quê. A OAB, num determinado momento, já começou a se miscuir nesse negócio. Falar, opa, peraí. Pode, não pode? Até que ponto pode? Até que ponto não pode? Até que ponto isso reflete captação ilícita de cliente? Não é? Ou o sujeito, eu sou bom pra caramba, aqui, ó, só ganho, ó. Pega um caso e faz isso aqui. Não é real, você sabe que não é. Aquele ele deu sorte, enfim, trabalhou bem, ganhou, ganha, perde. Então, assim, eu penso que os players é que precisariam, talvez, de maior preparo. Questão do clamor público, esse aqui eu volto a... Como é que é o nome? Eu não vou lembrar agora. Mas, na Roma Antiga, eles já diziam o seguinte, não se muda a lei sob o clamor público. Não se muda. Você não pode mudar a lei ou alterar o ordenamento jurídico a partir de um caso específico diante de um clamor público. Por quê? Porque ele pode não refletir o senso comum da sociedade. E aqui eu penso a mesma coisa. Olha, primeiro, a sociedade pode comentar o que quiser. Hoje não. Eu estava vendo, curiosamente, lembra aquela história da escola de base? Né? Escola de base ou escola base? Escola base. Isso aí foi um dos maiores erros jurídicos cometidos à época e as pessoas, à época, os donos da escola, foram acusados de abusar de crianças, etc, etc, etc. Eles foram execrados, queimados em praça pública, moídos, jogaram sal grosso, fizeram o diabo com aquelas pessoas. Ali, depois de 20 anos, falou, putz, não aconteceu nada, desculpa aí, hein? Errei, valeu, parceiro, toca a sua vida. E essa questão do clamor público, isso acontece porque também todo mundo, é o que você falou hoje, eu acho que é uma questão, primeiro que todo mundo ficou muito valente com a internet. Todo mundo que está atrás de um computador hoje acha que ele é o professor de Deus, ele é o John Wayne, ele é o Rambo, ele mata, ele faz, ele bate, ele xinga, ele morde. Então, acho que tem um problema com a sociedade em relação a isso. É um problema de cada um, mas me parece que isso é mais ou menos natural. Segundo, que esse tipo de comoção, né, vamos chamar assim, ou de clamor público, eu acho que isso sempre existiu, sabe? E aí o judiciário não pode se acovardar, ao meu modo de ver, diante desse tipo de circunstância. Tem que julgar e julgar como seria o julgamento. É diferente, por exemplo, também sem juízo de valor. O juiz acaba de tomar um depoimento e vai na televisão dar entrevista. Como nós vimos, por exemplo, no processo da Lava Jato. Todo mundo viu, está certo. Não tem juízo de valor, repito. Estou dizendo o que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo esse tipo de coisa.
Ou seja, o juiz vai inquirir uma testemunha olhando para a câmera de televisão. Né? Quer dizer, não dá. Por isso também que gerou nulidades, etc. Então, assim, a questão do clamor público não me parece que seja, a depender do estágio, do nível, motivo para se acovardar. Mas, repito, a gente não pode, de fato, fazer legislação diante desse clamor público. Mas, às vezes, saem coisas boas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Surgiu, à época, diante de um case de uma mulher que ela era constantemente espancada pelo marido. E não tinha, no ordenamento jurídico, regra sobre aquilo. O Congresso se sensibilizou e rapidamente editou a lei. Não é? Agora, é preciso ter cuidado também com essas leis de afogadilho e que sejam leis casuais para atender um caso específico ou uma determinada situação, um determinado interesse. Alguém mais? Roberto, pergunta alguma coisa aí. Mas não do direito criminal, tá? Pois não? Ah. Então chega. Decreto regulatório? Autônomo? Ilegal. Oi? Espera aí, ó. Deixa a moça falar no microfone. Alô, som. Oi, agora Oi. foi. Boa noite, primeiramente. Eu sou a Giovana, sou do 2º ano. Oi, Giovana. E antes de fazer minha pergunta, de fato, eu gostaria... será que o senhor poderia repetir novamente o nome do escritor daquele livro alemão que o senhor mencionou? Otto Barhoff? Normas constitucionais e inconstitucionais? Não, Ou Schmitt, Carl Schmitt? Eu não sei se eu vou com essa pesquisa depois. Esse Carl Schmitt era o capeta. Ok. Agora, minha pergunta de fato. O senhor mencionou a importância do ordenamento jurídico seguir, pelo menos, não completamente, mas pelo menos com base no interesse público, naquilo no interesse da coletividade, nos valores da coletividade, não apenas algo que é formado uma vez e então se perpetua eternamente. Porém, a questão é como equilibrar o ordenamento jurídico e o interesse público com essa onda de pensamentos extremistas que vem acontecendo, onde ou é uma coisa ou é outra, onde cada vez menos tem menos pensamentos ponderados, pensamentos empáticos, onde até mesmo podemos levar em conta a cultura do cancelamento. Agora, como podemos garantir que os princípios da sociedade estão sendo seguidos quando, às vezes, eles são tão contraditórios entre si? Por exemplo, até mesmo como garantir que o princípio da democracia está sendo seguido quando tantas pessoas da própria coletividade estão votando a favor de pensamentos antidemocráticos? Bom, eu acho que esse é o grande dilema do mundo, não é nosso. Porque, repito, naquelas primeiras reflexões eu disse o que leva, ou o que tem levado essas pessoas, por exemplo, a dizer que o nazismo ele foi bom para alguém, ou o fascismo foi bom, ou a ditadura foi boa, ou o militarismo num determinado momento, seja ele qual for, ou qualquer espécie de ditadura ela é boa. E aí pode ser ter uma ditadura de esquerda como uma ditadura de direita. Então precisa ver o que leva essas pessoas a dizer isso. O que eu imagino é que seja falta de conhecimento e de senso crítico, que é o que eu estava propondo a vocês. Porque às vezes o sujeito não reflete, e quando ele se junta numa determinada bolha, esses extremistas, ele acha assim, quem ou está comigo ou está semigo. Quem está comigo está certo, o outro está errado. E eu não tolero e não admito qualquer espécie de discussão, seja ele de que lado for. Então, isso é um problema da humanidade. Não é? De que forma isso vai ser equalizado? Eu não sei te dizer, infelizmente.
Porque pode ser que todo mundo, amanhã ou depois, decida fazer uma nova constituinte, por exemplo, ou haja uma revolução, e que instaure-se um estado de exceção. Se a maioria assim o quiser, o que nós vamos poder fazer? Então, é uma questão muito preocupante. É uma questão muito preocupante, porque quem é que tem interesse nisso? Né? É o que eu estava dizendo em relação àquele candidato e tal, que ele propaga o caos, dizendo, eu sou a única solução. Só faltou dizer, eu sou Jesus Cristo. Que ele tentou fazer um milagre lá e não conseguiu. Mas dizer, eu sou a solução. Tudo que está aí não presta. Aí a pessoa pega, recebe aquilo e fala assim, putz, acho que ele tem razão. Aí passa para ele e fala assim, está no bar lá, você viu o que o cara falou? Não. Ah, então, ele diz, a política é corrupta. É verdade mesmo, política é tudo ladrão, é tudo ladrão. É verdade, vou votar nele. Eu gostei desse cara, é bom. Puta, ele é rico, você viu? Você viu, ele é rico. Você viu quanto ele tem? 170 milhões. E é simples, é moço, é bonito, namorador. Ah, legal, pô. Aí, dali a pouco, eles olham, tem 20 milhões de pessoas falando isso. Será que essas 20 milhões de pessoas pararam para pensar, falou, que caramba que eu estou falando? O que é isso? O que eu estou me propondo a fazer? Mas você cria uma massa, um fenômeno de massa imenso, e é efeito manada, e eles, essas pessoas, eles trabalham isso, eles trabalham emocional. Pensa, isso aí é quase que uma lavagem cerebral, eles sabem trabalhar. É o Goebbels. Não é? Eles têm o domínio do que você pensa, eles sabem o que você compra, eles sabem onde você vai, eles sabem quem você namora, eles sabem tudo da sua vida, a partir da sua rede social, a partir do seu celular. Ó, nós estamos falando aqui de direito, daqui uma meia hora vai começar a receber input aqui, está desligado, de livro, de não sei o quê, faça curso de direito, faça curso à distância, seja melhor na oratória. Com esta porcaria. Então, assim, é porcaria neste sentido. Então, esse domínio que vem sendo feito através de extremistas, ele é absolutamente nefasto. E eu digo, sem sombra de dúvida, que isso pode levar ao caos da sociedade. Acaba com o modelo social racional. Acaba. Já acabou com a tolerância, já acabou com a urbanidade e civilidade, acabou. Cria, de fato, guetos produtores de notícias e etc., que se espalham numa velocidade absurda e atinge uma massa absolutamente incontrolável de pessoas que, com cabeças diferentes, com sentimentos diferentes, em situações diferentes, e manipulam. Quer dizer, eles impõem na consciência da pessoa, fala, bicho, você está assim por causa deles, aqui que é bom, vem aqui. Então, Gisele, desculpa. Giovana, perdão. Então, Giovana, eu penso assim, todos nós temos que avaliar, refletir muito sobre isso. O ordenamento jurídico ainda, por mais que tenha avançado algumas coisas, não tem instrumentos para impedir isso de uma forma efetivamente eficiente. Isso dependeria de uma série de coisas, que também é um contraposto proposto por esse pessoal, que é o quê? Educação, né? Senso crítico. Eles são aversos à crítica, qualquer espécie de crítica, ou qualquer uma que seja. Não é? E não é que são aversos à crítica, dizer assim, não aceito que me critique. Não, se você me criticar, você vai tomar porrada. Vou te pegar lá fora. Então,
É difícil. É difícil, claro, mas é um fenômeno mundial. Mas a sociedade, graças a Deus, ela tem criado focos de imunidade. Né? A gente vê, por exemplo, a França, como estava indo, lá nos Estados Unidos, pelo menos, agora parece que o trem deu uma balançada, as pessoas estão começando a mudar o foco da discussão. Espero eu. E rezar para que a gente aqui também atinja, não talvez maturidade, talvez isso seja uma forma meio preconceituosa de falar, mas que a gente atinja a capacidade de fato, refletir, sem se preocupar com o vizinho, com o outro, com o outro, com o outro. Não é? E você tem a independência e a liberdade de ter a sua escolha, sem que isso implique em correr risco de vida, talvez até. Não é? Porque muita gente, veja, tanto é que não há 100% de acordo, porque há ainda um contraponto dentro da sociedade. Só que essas pessoas elas estão se acuando diante dos extremismos. Sim. Não é? Elas vão se acuando. Então, algumas vozes isoladas é que conseguem fazer o input não dá mídia. Então é isso. Porque você vê, esse menino mesmo, eu acho ele fantástico, esse Marçal, desse sentido do mal. Ele fala assim, escuta, estava falando para a equipe dele, tem lá uma transcrição. Ô, gente, não bota essas coisas, não, é muito bonzinho. Bota as coisas ruins mesmo. Põe coisa terrível. O sujeito lá bateu, espancou, não sei o que. Põe isso, a turma gosta disso. Se você botar um menino rezando na frente do altar, né, fazendo o sinal da cruz, puta, o que esse moleque está fazendo aqui? Podia estar brincando, né, jogando pedra na cara dos outros, mas está aqui no altar rezando. Então, isso não dá ibope. Né? E essa manipulação, repito, toda algorítmica que é feita dentro da nossa cabeça, isso é uma lavagem cerebral. E você cria grupos, esses grupos de internet, isso é pernicioso. Isso acaba sendo gueto. E aquilo vai se fortalecendo e eles vão, de uma certa forma, eles se abraçam, eles comungam sempre as mesmas notícias, todo dia, acredita naquilo, ele toma para si aquilo como uma verdade absoluta. E aí, querida, infelizmente, não há a menor possibilidade de qualquer espécie de diálogo. E é mais fácil, porque aí não precisa nem refletir, né? Porque quando alguém fala alguma coisa diferente, você pensa. Quando todo mundo fala a mesma coisa, sim, é só mera repetição. Vai no vai da valsa. E você vê que em várias e várias eleições, um dos candidatos, que é o da Atena, se colocava como candidato e retirava a candidatura. Colocava como candidato e retirava a candidatura. Acho que ele firmou candidatura no pior momento, né? Que ele pegou esse rapaz que é muito mais midiático que ele, porque atua nas redes sociais, e engoliu a candidatura dele, porque ele faria esse papel, né, do midiático, do cara do debate que ia causar ali algum impacto, algum furor, se viu atropelado por esse fenômeno e não decolou. Não vai, muito provavelmente não vai decolar essa candidatura. Assim, vamos ver, porque também está todo mundo achando que está tudo bem. A hora que começar o horário eleitoral gratuito, vamos ver como que vão, porque tudo bem, a internet é importante e tudo, mas o horário eleitoral gratuito também tem. Então, assim, o ciclo já virou, todo mundo já disparou artilharia nele. Sim. Então, a hora que todo mundo ficar disparando artilharia nele, vamos ver como é que vai ficar, porque aí vai ter o tal do contraponto, né? Aí essa reflexão aí que a gente está falando vai ser induzida. Mas, de qualquer forma, é inegável o poder desse ambiente, né? Quase que é um zero jurídico a internet. Não é? Ela é quase, porque a gente não consegue, a gente vai correndo atrás, vai, e não vai conseguir. Então, hoje é um ambiente, você imagina você viver dentro de um ambiente sem regra,
Um ambiente desregrado onde vale tudo. Então, cada um se bota, ou cada um se coloca eventuais limites, se é que quer colocar, ou então o cara solta as suas feras mesmo, né? E vai feito um trator para cima das pessoas. E aliado a isso, repito, a cada uma dessas incursões, isso gera para o sujeito uma grana fantástica. Porque ele passa não sei quantos seguidores, e aí a Nike, não sei quem vai pôr dinheiro nele, não sei quem vai pôr dinheiro nele. Então, o sistema ele se retroalimenta a partir da barbárie. A partir da barbárie. Não é? E mesmo nesse aspecto, né, da política, o Datena é fichinha. Sim. Datena, Silvio Santos, Faustão, isso é tudo fichinha perto desse pessoal aí. Você pega Big Brother, ele fala com 50 milhões de pessoas. O que você acha do Big Brother? Pô, parabéns, está tudo certo. Ex-Big Brother, na verdade. Então, é algo surreal. Né, esse Matrix que a gente vive, ou esse Avatar, seja como se quiser, que desse ambiente, né, esse ambiente, eles mesmo falam, né, o ambiente da internet, é um ambiente, é um mundo. É um mundo. E o sujeito atrás do computador, ele é um avatar, porque ninguém chega a ele, e lá ele fala o que ele quer. Não é? O Avatar ou Matrix para os mais antigos, no meu caso. Fácil. Mas é um tema sensível para a advocacia. Opa, obrigado. Professor Marcos, é um tema sensível para a advocacia e para a população. Eventualmente, nós nos deparamos com autoridades que excedem os limites de um ato discricionário. Eu não sei se minha expressão é correta ou não, mas geralmente eu lembro à autoridade que discricionário é regrado. Eu digo, olha, tem limite, justifique. Então, você precisa motivar por que da sua decisão. Em processo penal, nós sofremos muito com isso, porque existe o indiciamento. É um ato administrativo, discricionário, contudo, o Código de Processo Penal, originariamente, não regulamentou o indiciamento. A regulamentação veio por meio de uma portaria de 98 da Delegacia Geral de Polícia. Porque dizia, não tem regra nenhuma, então eu vou traçar aqui uns parâmetros. E foi o professor Pitombo que criou essa portaria. Ela acabou inspirando a Lei 12.830, de 2013, que aí sim veio e exigiu que o indiciamento fosse fundamentado, com decisão técnico-jurídica do delegado, autoridade policial, que ele tinha que expor os motivos de fato e também relacionado à autoria, para que pudesse indiciar. Mas ainda, hoje, o ato de indiciamento, assim como uma autuação de um órgão ambiental, é muito sucinto. Não há uma motivação adequada. O que nós podemos fazer para mudar essa cultura das autoridades que não motivam muito bem os atos discricionários? Olha, essa talvez seja o principal dilema dentro do direito administrativo. Agora, se você for ver a Lindbe, ela teria reiterado e acabado com o ato desmotivado administrativo. Então, existe norma que estabelece que todo ato tem que ter motivado, tem que ser motivado. E o judiciário, de uma certa forma, eu penso que ele deixou de ter medo ou desse paradigma da intangibilidade do mérito do ato administrativo, que à época era defendida por Eli Lopes Meireles, baseado na supremacia do ordenamento jurídico, independentemente dos fins, ou seja, os fins justificam todos os meios. Então, essa questão da sindicabilidade do mérito administrativo, isso é conversa para quem não esteja muito disposto a enfrentar. Mas hoje você pega os livros modernos, né, nos pressupostos do ato e etc., e pressupostos de validade do ato administrativo, você tem expresso a motivação. Quer dizer, então, às vezes, muitas pessoas me perguntam, e tal ato, ele é lícito ou ilícito? Depende. Por quê? Por quê? Você fazer uma discriminação, dizer você não vai entrar em determinado lugar, é lícito ou ilícito? Depende. Depende.
Um sujeito vai entrar embriagado numa escola de criança. Não, não vai entrar. Quer dizer, um exemplo extremista, mas então não é o sim ou não, e sim o porquê. E como é que você verifica? Através da motivação. A questão toda é que, muitas vezes, a gente ainda vive à sombra daquela motivação. Ai, diga que eu fiz porque eu quis, né? Como diria o Jânio, eu direi que filo porque quilo, e quem não quiser que arrebente. Não é? Mas é uma anulabilidade do ato administrativo, a falta de fundamentação, sem sombra de dúvida. E com relação ao decreto regulamentar autônomo, que você já tinha citado aí, decreto regulamentar autônomo é quando a autoridade ela inova a ordem jurídica desrespeitando o princípio da reserva legal. E nós vamos encontrar muito o decreto regulamentar autônomo nas agências reguladoras. E tomam por base, por incrível que pareça, por analogia, o TSE. A Justiça Eleitoral, porque a nossa Justiça Eleitoral é uma jabuticaba. Só existe no Brasil. É verdade. Você sabia que jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil? Então a gente diz que a Justiça Eleitoral é uma jabuticaba. Porque ela tem função administrativa, ela tem função preparatória, ela tem função judicante e ela tem função reguladora. Tudo isso dentro da Constituição. Dentro da Constituição. Dentro da Constituição. E as agências reguladoras? As agências reguladoras ganharam uma certa autonomia a partir do momento que se tornaram autarquia de regime especial, né, professora Priscila? Que é também um troço que ninguém sabe exatamente o que é, mas é uma cópia caricata das agencies norte-americanas, porque o direito administrativo norte-americano ele é todo estruturado em agências. A FBI, agência disso, agência disso. Então, lá para eles, na estrutura norte-americana, funciona. Funciona. Né? Para nós aqui, que a gente vem do direito romano, princípio da estrita legalidade, princípio da reserva legal, nós não temos muita clareza sobre esse tipo de invenção ou inovação. Mas o que a gente faz? A gente aceita. E o judiciário ele vai se conformando, como por exemplo, esses atos atos regulatórios das agências. O Tribunal de Contas da União já fixou, inclusive pelo STJ, que o Tribunal de Contas da União tem competência para sindicabilizar os atos. Mas não quanto ao seu conteúdo diretamente, mas quanto à sua forma, e mais ainda, diz uma coisa que é assim, desde que não haja nenhuma... Como é que fala? Como é que ele fala? Aquela decisão do STJ que diz assim, você pode questionar, por exemplo, se a tarifa da energia vai ser fixada, se ela é 15 ou 12. Não é? Mas você não pode adentrar na metodologia que foi utilizada. É um troço meio doido, porque aí estaria suplementando ou acabando, ou aniquilando a competência da agência reguladora. É um troço, você vê o fim, mas sem o meio. Eles fizeram uma meia calabresa, meia mussarela com essa história do decreto regulamentar. Mas, assim, não teria precedente. Né? A única forma de ato administrativo inovar a ordem jurídica é medida provisória. E ainda assim, dentro das regras, com prazo de validade, o caramba, que vocês já sabem. Artigo 5º, 2. Vou dar a palavra para o colega e depois encerrar, tá bem, pessoal? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Giovanni, estudante do 4º AN. E, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que todo esse extremismo, ele enfraquece o Estado ou você acredita que ele possa fortalecer o Estado? Porque, assim, se eu tenho dois setores que ficam disputando espaço, brigando, automaticamente eles querem ter o controle do Estado ou nós estamos fazendo algo em contrapartida, fortalecendo ele ainda mais, que ele vai se vacinar e ele ainda vai acabar sendo um Estado mais forte e mais autoritário? Meu amigo, qualquer espécie de extremismo, ao meu modo de ver hoje, ele enfraquece a instituição. Porque a instituição ela não comporta extremismo. Pelo simples princípio da democracia. A democracia não é só a governabilidade através da maioria,
mas é a aceitação do resultado daquilo que foi produzido institucionalmente pelo Estado. Então, por exemplo, nós vimos o Trump promover a invasão do Capitólio, que é um troço também... Bom, e depois, para a gente não ficar por baixo, a gente destruiu Brasília inteira. A gente não, algumas pessoas. Ah, não gostei da decisão da eleição. Ah, tá bom, eu vou pôr fogo no palácio. Ah, beleza. Né? Vai queimar Versalhes, é isso? Ou vamos guilhotinar? Então, o extremismo, ao meu modo de ver, ele sustenta regime antidemocrático, seja de direita, seja de esquerda, seja qual for. Mas não há uma convivência social diante do extremismo, seja ele qual for, religioso, político, econômico, não é? Seja ele qual for. Não vejo como a convivência social a partir de qualquer decisão extrema. Acho que há uma incompatibilidade absoluta existencial entre essas questões. Concorda ou não? Pode discordar, ué. Eu penso da mesma forma, que, na verdade, assim, eu fiquei pensando sobre quando a gente pensa que o Estado ele vai acabar ficando pequeno diante dessas discussões, ou se ele mesmo vai tomar a frente, mas, de qualquer forma, vai estar em xeque aí o Estado democrático de direito. Mas veja, o Estado somos nós. Né? L'État c'est moi, já disse o 16 ou o 14, não me lembro, e esse foi para a guilhotina por causa disso. O Estado sou eu, mas o Estado somos nós. Então não há sobrevivência social diante de qualquer extremismo, porque é o seguinte, é diferente de você ir para a urna e todo mundo, dentro de um processo legítimo, escolher. É diferente de chegar um cidadão e falar, daqui para frente vai ser assim. É diferente, não é? Porque tudo bem, você pode ter o teu sentimento da perda, o seu sentimento de discordância, isso não tem como tirar da alma das pessoas. Isso não é Estado, ninguém vai fazer. Isso é uma questão de cada um. Agora, daí a aceitação do resultado. O fato é que qualquer questão que seja impositiva, fora dos ditames do ordenamento jurídico, ela não se sustenta. E como é que você vai sustentar o próprio Estado? Porque, em última análise, quem faria a defesa do Estado, vamos chamar assim? Ele sozinho, não. Ele é fruto dessas pessoas. Seja através do voto, seja através de um golpe, seja através desses mecanismos de você ficar insuflando a população contra o Estado. Todos estes são mecanismos não antidemocráticos, mas anti-institucionais. Eles não querem a instituição. Eles querem mandar. Mando, eu tenho dinheiro, logo eu mando. Eu mando nisso aqui. Então, não há a menor possibilidade de sobrevivência racional. Ao meu modo de ver, não cabe. E na ausência de alguém para ir brigar lá contra isso, eu vou. Bom, quero agradecer, professor Marcos, pela vinda, pela delicadeza, né, e pelo carinho com a nossa escola. Ele toma posse sexta-feira e é uma semana, obviamente, bastante atribulada. Mas, ainda assim, eu convidei, né? Convoquei, e ele, gentilmente, aqui, é a primeira palestra depois da nomeação, e é um professor da nossa instituição, aqui esteve, coordenou o Departamento de Direito do Estado em 2010, 2009. Não, faz tempo, hein? 98. 98, 99? A Pri nem tinha nascido. Isso aí. E é sempre bom que os nossos professores, que os nossos alunos voltem aqui, depois desse sucesso profissional, para mostrar, né, para servir de exemplo.
É isso que retroalimenta a Direito São Bernardo. São os alunos que hoje são professores, é o caso do professor Rolo, é o caso da professora Priscila, Gilberto também, né? Bahia também, né? É o caso de muitos dos alunos que hoje vêm à nossa instituição como palestrantes, dos nossos professores, que depois que vêm à Faculdade de Direito de São Bernardo também alcançam voos maiores, mas nunca perdem o laço. Pedro também foi aluno aqui, não foi, Pedro? Que nunca perdem o laço com a instituição. E é isso que é importante, é por isso que ela comemora 60 anos, num patamar de excelência bastante grande, fortalece a marca, mostra a necessidade da nossa escola, porque se fosse para prestar um serviço raso, não faria nenhum sentido o município ter uma autarquia. É o serviço de excelência, é o atendimento ao público, é a formação humanista dos nossos alunos que garante, então, a longevidade da nossa escola. Marcos, muito obrigado a todos os professores que comigo compõem a mesa, aos alunos, aos professores que gentilmente aqui participaram. Uma boa noite. Até amanhã, na continuidade da Semana Jur.